Por maioria, os ministros do Supremo decidiram que é crime motorista fugir do local do acidente. A decisão, tomada na sessão plenária desta tarde, reafirma a validade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. A decisão aqui do Supremo foi por maioria, um placar de 7-4. Esse caso começou a ser julgado ainda pela manhã, durante a sessão extraordinária aqui do Supremo Tribunal Federal, e foi uma manhã marcada pela fala da Procuradoria-Geral da República e de advogados, representantes de outras entidades, entre elas a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O relator deste caso foi o ministro Luiz Fux e ele foi o primeiro, ainda pela manhã, a dizer que é crime os motoristas abandonarem o local do acidente para evitar aí responder processos. E essa é mais uma daquelas decisões que devem ser adotadas no julgamento de casos semelhantes nas instâncias inferiores. 130 processos estavam suspensos, aguardando a conclusão desse julgamento. Vamos agora acompanhar a reportagem. As estradas do Brasil carregam uma amarga estatística. Somos o quarto país do mundo mais violento no trânsito. No ano passado, o Brasil registrou 47 mil mortes em acidentes e 400 mil pessoas ficaram com sequelas permanentes, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. Esses dados foram destacados pelos ministros do STF durante o julgamento que discutiu se é crime ou não motoristas abandonarem os locais depois de um acidente. 56 bilhões anuais em virtude disso. E o próprio Observatório Nacional de Segurança Viária fez uma comparação com esse custo derivado das mortes e das pessoas sequeladas. Seria possível construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais por ano. Esse número que o ministro Alexandre lembrava, de 47 mil mortes, são todos jovens. É um genocídio brasileiro. E se nós somarmos com os 63 mil homicídios de jovens, nós temos mais de 110 mil mortes de jovens por ano. O caso foi apontado pela Corte como extremamente importante e de grande relevância social. Para a maioria dos ministros, é crime o motorista fugir do local do acidente para evitar possíveis responsabilidades civil e penal. O Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de 6 meses a 1 ano de prisão ou multa para quem não respeitar essa regra. Essa obrigação de permanência do motorista envolvido no acidente do trânsito no local dos fatos, especialmente em acidentes com vítimas, apresenta-se como um importante fator de solidariedade. Acho que a questão do trânsito é muito educativa e se resolve por uma mudança de cultura mesmo. Houve uma campanha no sentido de não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você, porque tinha se tornado, como o ministro Gilmar lembrou, quase que uma situação de selvageria no trânsito, acarretando perdas de vidas de forma absurda e inaceitável. Por outro lado, 4 ministros consideraram que essa obrigatoriedade leva a pessoa a produzir provas contra si e que todos têm o direito de permanecer em silêncio durante as investigações. Vislumbrando não só a questão em concreto, mas inclusive a possibilidade de que a declaração de constitucionalidade hoje, assaz controvertida em sede de matéria de trânsito, venha a ser replicada em outros casos, comprometendo gravemente os princípios que nós estamos a discutir. O que lança no banco dos réus alguém que simplesmente, sendo condutor do veículo acidentado, deixa o local do acidente? A meu ver, não. O caso chegou ao Supremo depois que o Ministério Público do Rio Grande do Sul questionou uma decisão da Justiça do Estado. O TJ absolveu um taxista condenado a 8 meses por ter fugido do local do acidente, por considerar que ele não era obrigado a produzir provas contra si mesmo. A consultora jurídica Gisele Reis acompanhou a sessão e tem outros detalhes para a gente. Boa noite, Gisele. Olá, boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite, Gisele. Diante da decisão aí dos ministros do Supremo, em quais situações não configura crime fugir do local do acidente? Então, Érica, isso foi ressalvado, inclusive, no momento da discussão da tese
que iria ser elaborada para valer em relação a esse recurso extraordinário. Bom, o ministro Ricardo Lewandowski e também a ministra Carmen Lúcia fez algumas ponderações acerca da importância de ser colocada na tese essas ressalvas, de certa maneira. Então, o ministro Fux acabou acolhendo essas sugestões e, inclusive, na formulação, ele estabeleceu que, isso foi, inclusive, julgado por maioria, foi estabelecido, então, que não há ofensa à Constituição Federal, o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, isso não ofende o princípio da não autoincriminação. E que fica resguardado o direito ao silêncio daquele que permanece no local do crime, ou seja, ele não é obrigado a prestar declarações, ele tem o direito de permanecer calado, mas também ressalvou algumas hipóteses, que é o que a sua pergunta, na verdade, que você acabou de me fazer. Quais situações não configurariam crime? Quando, de repente, ali, essa pessoa que acabou causando o acidente também se vitimiza, ele também sofre algumas lesões e precisa ser socorrido emergencialmente. Então, em outros casos, quando em razão do clamor do acidente, a possibilidade de linchamento em relação a terceiros que estejam ali que acompanharam o acidente, ou pessoas que estavam junto com a vítima do acidente. Então, são situações em que o próprio perigo, a própria lesão corporal que foi sofrida, impede que aquela pessoa permaneça no local do acidente. Então, seja para ser socorrido, seja para se ver livre de um ataque à sua própria integridade física. São situações em que não seria possível exigir uma conduta diversa. Então, nesses casos, ele estaria livre da incriminação prevista no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Fora dessas hipóteses, aconteceu um acidente de trânsito, a pessoa tem que permanecer no local. Se não permanecer, hipótese do artigo 305 do CTB, com pena que vai de 6 meses, a pena mínima, a 1 ano ou multa. Então, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi tomado por maioria, vencido 4 ministros e outros 7 entenderam pela constitucionalidade do dispositivo. Agora, ainda nessa sessão de hoje, da tarde, os ministros começaram a analisar um outro processo, né, Gisele, que, se não me engano, tratava dos serviços dos portos. Exatamente, William. Nos portos. Nos portos. Nós temos aí um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e que trata exatamente desse serviço que é tão sui generis, né, tão especial. Existe todo um regramento diferenciado para os trabalhadores que atuam nos portos. Então, a grande discussão nesse outro caso, que só foi possível iniciar a análise, ainda não houve voto, foram só sustentações orais, discute o princípio da igualdade no que diz respeito aos trabalhadores portuários. Se os trabalhadores portuários que têm vínculo empregatício, esses recebem o adicional por risco portuário, se esse adicional também deve ser aplicado aos trabalhadores avulsos. Então, essa é a grande discussão. Existe uma lei que é de 1963, que tratava a atuação portuária de uma forma, onde a União ela exercia todas as atividades. Posteriormente, o novo marco regulatório em 1993, e agora no Supremo, então, essa discussão, em discussão também a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que tem um entendimento no sentido de que não há equiparação. Agora cabe ao Supremo definir essa questão. Muitos amigos da Corte, muitas instituições se manifestaram como amigos da Corte. É um caso de grande repercussão e que certamente causará intensos debates na próxima sessão plenária. Hoje nós tivemos sessão pela manhã e à tarde, que amanhã é feriado. Você está de folga? Estou de folga, William. Parabéns. Obrigada. Estarei por aqui.